Vamos então agora ver como a gente faz o desenvolvimento da nossa redação da UERJ. Olhe na minha tela agora. A primeira coisa que você vai fazer é arregaçar a sua manga, anotar, fazer exatamente o que eu estou fazendo, hein? Então o primeiro ponto é como estruturar o desenvolvimento na nossa redação da UERJ, ok? Tudo que eu vou falar aqui é com base na UERJ. Então não vou ficar repetitivo, falando UERJ toda hora não, porque você já sabe que esse aqui é um treinamento baseado no vestibular UERJ. Primeiro ponto que vocês têm que ficar ligados é o seguinte: toda vez que você for escrever o seu desenvolvimento, você tem que entender que o parágrafo do desenvolvimento não começa efetivamente no parágrafo, ele começa no planejamento. Então você tem que ter feito um bom planejamento. Se eu falar planejamento prévio, é pleonasmo, tá? Então você tem que fazer um bom planejamento. E aí a primeira coisa que a gente faz é a seguinte: eu vou estruturar em checklist, tá? O primeiro tópico, a primeira coisa que a gente faz é escolher o melhor argumento lá na fase do planejamento. Então, primeiro, escolha os melhores argumentos no planejamento. Se você deixar para escolher o seu argumento na hora que você estiver escrevendo seu desenvolvimento, você não vai conseguir. E se você me acompanha aqui na internet, treinamentos voltados para o Enem, por exemplo, você já sabe que eu tenho Demo AI, a técnica Demo AI de argumentação. A técnica Demo AI de argumentação para o Enem, ela não serve para o UERJ. Mas o que eu fiz para simplificar a tua vida? Eu criei uma técnica de argumentação que vai servir para o UERJ, certo? Que é a Demo AI versão UERJ. E como que é a técnica Demo AI versão UERJ? Eu vou te mostrar. Vamos lá. Primeiro ponto. Você vai escolher o argumento. Não é para você criar o seu argumento, monstro. É para você escolher o melhor argumento dessa lista. Bateu o olho no tema da UERJ, você vai escolher argumentos, ou seja, explicações, causas, consequências, ideias que tenham a ver com aquele argumento ali, dentro dessa lista de argumentos que são úteis para todos os temas da UERJ, ok? Então aqui eu vou falar sobre o Demo AI. Só que não é o Demo AI na versão Enem, porque o Demo AI da versão do Enem é uma técnica de argumentação focada em problemas sociais. E nem sempre os temas da UERJ são focados em problemas sociais. Eles são focados em mazelas humanas, ok? Já te falei isso, né? Beleza. Primeiro ponto, o D do Demo AI não é desigualdade social apenas. Ele pode ser dignidade humana fragilizada. Vou te mostrar aqui. Vou fazer uma parada bem legal com vocês, tá? Tira daqui. Calma que daqui a pouquinho eu te explico cada um desses argumentos. Ou desigualdade social, sim, só que é desigualdade social voltada para a submissão humana. Não é a desigualdade social pura, é a desigualdade social que faz o ser humano ser inferior ao outro. Daqui a pouquinho a gente explica cada um desses argumentos e dá repertórios para cada um deles focados em UERJ. E o E profinho, o E egoísmo ou empatia seletiva. E o M? O M é muito bom, hein? O M é maldade humana, manipulação do comportamento ou memória apagada. Você percebe que o Demo AI, versão UERJ, ele é muito mais aberto para refletir nossas mazelas do que o Demo AI versão Enem. É essa a diferença. O O, omissão social e omissão estatal. O A, antigos comportamentos ou antigos pensamentos. E o I é injustiça e invisibilidade. Beleza? Então a gente fecha aqui os 6 argumentos do Demo AI. E cada um desses argumentos ele tem um desdobramento: dignidade humana fragilizada ou desigualdade social, egoísmo e empatia seletiva. A gente vai explicar cada um deles, tá? Com muita calma, com muita tranquilidade. É obrigatório que você escolha bons argumentos, porque se você não escolher bons argumentos, você vai ficar prejudicado. Então, o primeiro ponto é escolha isso na fase lá do planejamento. Não é para você deixar para poder fazer isso lá na parte do desenvolvimento, lá no parágrafo efetivamente. Já te falei, não vou ser repetitivo aqui, falar a mesma coisa várias vezes. Ok. Segundo tópico é estruture seu parágrafo em 3 partes. Sim, o seu desenvolvimento ele precisa ter pelo menos 3 partes. Quais são essas 3 partes? Vamos aqui agora. A parte 1 é o tópico frasal. Já vou explicar cada uma dessas coisas. O tópico frasal ele serve para
apresentar o argumento que eu vou desenvolver naquele parágrafo, beleza? Logo na sequência, a gente vai ter uma fundamentação com um repertório. Essa fundamentação, ela apresenta um conhecimento para o avaliador. E a terceira parte é o aprofundamento dessa fundamentação. O aprofundamento, ele vai relacionar o conhecimento com o tema e também vai mostrar exemplo. Muito bom. Então, basicamente, são essas 3 etapas aqui, que são muito importantes para o seu desenvolvimento. E a pergunta que você vai me fazer é, prof, beleza, entendi mais ou menos, mas como que eu coloco isso no papel? Calma. Primeiro você tem que entender o que tem que fazer, para depois entender o como. Não basta você chegar lá e começar a escrever. Não seja afobado, nem afobada, pelo amor de Deus. Você entendeu essa parte inicial? Beleza. Se você entendeu essa parte inicial, aí agora eu vou começar a dar exemplos com base em todos esses passos aqui, todos os argumentos, tudo vai ser exemplificado na ordem certa e na hora certa, que vai começar agora, beleza? O terceiro tópico é escolher o conhecimento que será apresentado no desenvolvimento, beleza? E aí, daqui a pouquinho eu vou te passar uma lista de conhecimentos que você pode usar para cada tipo. Para cada argumento que eu coloco, vai ter um conhecimento específico, beleza? Vou fazer uma coisa, já vou te mostrar inclusive quais são esses conhecimentos e daqui a pouco a gente dá exemplos com base neles, tá? Excelente, profinho. Vamos começar aqui agora. Vamos lá. Vamos supor que você tenha escolhido o Dignidade Humana Fragilizada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cada tópico desse eu vou passar no detalhe com você, no detalhe, tá? Então vamos lá. Dignidade humana fragilizada foi o primeiro argumento dentro do D. O que significa uma dignidade humana fragilizada? Significa dizer que algumas pessoas são consideradas menos humanas do que as outras. Sabia disso? Exatamente. Isso aqui é a tua explicação, para você entender, tá? Não é para você escrever isso aqui não, é para você compreender o argumento. E qual que é o conhecimento que eu posso utilizar em cima dele? Eu posso utilizar conhecimento, uma citação, uma referência a Adolf Hitler, que foi o idealizador da raça ariana, uma das pessoas que mais colaborou para tragédias humanitárias na história. Então vamos lá. E como é que a gente pode usar o Adolf Hitler nessa referência? Você pode dizer que Hitler... Eu vou colocar aqui a explicação e é óbvio que a gente vai ter que fazer alguns ajustes na hora de escrever essa redação, tá? Hitler promoveu a ideia de que alguns grupos seriam inferiores aos outros, como os judeus em comparação aos arianos. Essa crença prejudicou a dignidade das pessoas, na medida em que seres inferiores não seriam sujeitos de direitos. E aí eu te pergunto, como é que eu uso isso na minha redação da UERJ? Vamos supor que o tema da redação da UERJ seja o que leva o homem a se considerar superior à mulher, ou o que leva a sociedade considerar o homem como de forma superior à mulher. Beleza. Você pode dizer o seguinte, você pode dizer que toda vez que alguma mulher é considerada inferior a uma dignidade fragilizada, e você pode mencionar que Hitler já fez essa comparação de superioridade considerando indivíduos superiores uns aos outros, e que isso prejudicou a dignidade das pessoas. Então você pode dizer que toda vez que uma mulher é colocada de forma submissa ao homem, há uma reprodução desse comportamento antissemita. Claro que não é, porque no caso de Hitler, eram os judeus versus os alemães. Excelente isso aqui. É uma comparação que eu estou fazendo de 2 momentos diferentes. Então, Hitler considerava o judeu inferior à raça ariana. E muitas pessoas também têm essa visão de superioridade, agora com relação ao homem e à mulher. O homem em relação à mulher, entendeu? Então, toda vez que um homem é considerado superior a uma mulher, há uma exclusão tal qual Hitler aplicou lá na época dele. Então você faz atrás do Adolf Hitler para trazer uma comparação entre 2 momentos. Você entendeu a parada ou não? Eu acho que sim, né? Me fala nos comentários aqui na plataforma se você compreendeu essa analogia. Então, por que a gente vai trazer... por que é importante a gente trazer conhecimento? Porque o conhecimento, ele vai
permitir que a gente faça analogias com relação ao tema, beleza? Comparações, e é isso. Logicamente que você tem que colocar em prática essas analogias, você que tem que colocar em prática essas comparações, mas com uma metodologia do DMAI fica mais fácil. Por quê? Se você escolhe o D, dignidade humana fragilizada, automaticamente você já vai ter um repertório aqui, um conhecimento associado. Então, escolheu dignidade humana fragilizada, excelente. Você já vai ter o Hitler como um repertório produtivo para colocar no papel ali e relacionar, fazer a sua analogia, a sua comparação. Muito importante que você abra sua mente para fazer esse tipo de comparação. Excelente. Agora bora falar sobre a desigualdade social e a submissão humana. Vamos lá. Esse conceito de submissão humana diz que, segundo essa linha de pensamento, existem pessoas que nasceram predestinadas a servir as outras. Tu entendeu isso ou não? Isso aqui é muito cruel, muito sério. Quero que você comece a entender isso aqui de uma vez por todas. E para falar sobre isso, você vai citar Pierre Bourdieu. E você vai dizer o seguinte, o Bourdieu explicava que as escolas e universidades de elite muitas vezes doutrinam uma minoria rica a se considerar naturalmente superior às outras. Esse conceito se chamou ilusão do privilégio. Muito bom, tá entendendo? Eu estou te dando vários conhecimentos aqui. Agora a gente vai para a parte do egoísmo, certo? O que é o egoísmo? O egoísmo é quando a pessoa pensa apenas em si mesma. Pensa apenas em si mesma. Se você tiver que escolher esse argumento do egoísmo, qual é o repertório que você vai utilizar? Você pode muito bem usar a ideia do Aristóteles. O Aristóteles observava, embora o ser humano tenha nascido como um animal político, ou seja, como uma pessoa que deve buscar o bem comum, muitos indivíduos buscam apenas o benefício próprio. Excelente, isso aqui é muito bom, tá? Para a gente trabalhar a questão do egoísmo. E você pode mostrar que toda vez que uma pessoa egoísta pensa em si mesma, ela está colocando em prática, ela está indo contra, está contrariando a ideologia aristotélica, beleza? Muito bom isso aqui, egoísmo. O E do DMAI se divide em dois, tá? Egoísmo e empatia seletiva. O que significa empatia seletiva? O brasileiro tem muito isso de empatia seletiva. Empatia é se preocupar com o outro. Seletiva é quando você seleciona o outro com quem você vai se importar. Ou seja, quando o indivíduo escolhe com quem ele vai se empático. Ele vai escolher as pessoas que mais estão próximas ou que mais vão beneficiar ele de alguma forma. Beleza. E para falar disso, a gente vai trazer Jean-Paul Sartre. Sartre destacava que em sua obra O Ser e o Nada, que o ser humano, que os indivíduos buscam se afeiçoar aos semelhantes e excluem os diferentes. Isso aqui é muito sério. Eu me afeiçoo, ou seja, eu tenho um afeto à pessoa que é semelhante a mim, eu excluo o diferente de mim. No livro Ser e o Nada, ele trata dessas questões de mazelas humanas. Muito bom isso aqui, hein? Então, o D foi, o E foi, agora falta o M. O que é o M? Maldade humana, manipulação do comportamento e tem mais um M também de memória apagada. Vamos começar pela manipulação do comportamento, que também pode ser manipulação do pensamento. O que significa manipulação do comportamento? É quando o indivíduo não tem livre-arbítrio, liberdade. Quando a liberdade do indivíduo está condicionada ao que outro indivíduo pede ou manda. Então, quando a liberdade de um indivíduo está condicionada à vontade de outra pessoa. E para citar alguma referência importante, a gente vai citar o Paul Ricoeur. Ricoeur cria o conceito de cercas simbólicas, que são limitações impostas a nós por outras pessoas. Beleza, então manipulação do comportamento foi. Agora bora ver o outro M, que é a maldade humana. A maldade humana tem a ver com a hostilidade, com a crueldade dos indivíduos. Excelente. E para falar de maldade humana, você pode citar Hannah Arendt. Hannah Arendt entendia que os indivíduos se acostumaram-se a cometer atitudes cruéis e, por isso, a maldade se tornou natural e parte do cotidiano das pessoas, parte do cotidiano dos indivíduos. Muito bom, hein? Próximo argumento, memória fragilizada, perda da memória. Memória fragilizada é quando aos poucos a população vai esquecendo a sua identidade. Olha, muito forte isso. E
Para citar uma referência muito interessante, a gente cita George Orwell. Na obra 1984, o autor faz uma reflexão de que preservar a memória, de que a preservação da memória simboliza também a preservação do direito. Ou seja, se você perde sua memória, você também vai perdendo gradualmente os seus direitos, a sua dignidade, a sua vida, sua liberdade de expressão. Beleza, então foi o D, foi o E, foi o M. Agora bora pro O. Omissão. E essa omissão ela tem duas faces, a omissão da sociedade e a omissão do Estado. Omissão social é quando as pessoas, os indivíduos, não fazem nada, são indiferentes. E aí você pode citar o Saramago, José Saramago. No livro Ensaio sobre a Cegueira, o autor ilustra como a sociedade pode rapidamente se desintegrar e se tornar indiferente ao sofrimento humano em tempo de crise. Muito boa essa obra, Ensaio sobre a Cegueira. Que tipo de cegueira? Uma cegueira social. Uma cegueira em que as pessoas são cegas. O que significa essa metáfora da pessoa cega? A pessoa que não está querendo nada, que não está ligando para nada, a pessoa que se faz de cega para os problemas. Excelente! Então a gente falou aqui da omissão social, vamos falar da omissão estatal. Omissão estatal é quando o Estado é indiferente. E aí, para falar desse tipo de argumento, a gente cita o Norberto Bobbio, filósofo italiano. Ele afirma que o Estado ele tem uma dupla função: garantir direitos no texto da lei, então, prever direitos no texto da lei, e também garantir o usufruto, ou seja, que as pessoas usufruam desses benefícios pela sociedade. Beleza. E aí você vai demonstrar que muitas vezes essa garantia dos direitos, esse usufruto, não está sendo a realidade em relação àquele tema. Uma coisa muito importante para ficar ligado aqui e alinhar minha expectativa contigo. O primeiro ponto aqui... Presta atenção em mim. O primeiro ponto aqui é a gente escolher o argumento e escolher o conhecimento. Depois que a gente fizer essa escolha do argumento e do conhecimento, a gente relaciona com o tema. Então não se desespera, não estou entendendo nada. Calma, primeiro você está entendendo sim, que eu estou te falando aqui com bastante calma, com bastante cautela, cada um desses argumentos. Falamos do D, falamos do E, falamos do M, falamos do O, agora eu vou falar do A, antigos comportamentos e padrões sociais. Muito bom. Para falar desses antigos pensamentos, a gente vai citar o livro Casa Grande e Senzala. O que significa antigos pensamentos e comportamentos? Significam que os indivíduos se acostumaram a seguir um padrão de comportamento antigo. Se acostumaram a obedecer padrões e padrões antigos, padrões antiquados. Ok. Para citar o repertório agora, o conhecimento, Casa Grande e Senzala. Vamos dar o nome do autor, Gilberto Freire. Na obra Casa Grande e Senzala, o autor aponta que o brasileiro, e sim, você pode falar do brasileiro na redação da UERJ, você pode focalizar nele, acostumou-se a obedecer padrões impostos por outro, de natureza religiosa, racial, de gênero, etc. Beleza, claro que você vai escolher aqui qual que é o tipo de padrão. Se você está falando sobre uma redação sobre racismo, você focaliza na questão do padrão racial. Aqui é obedecer a padrões, tá? Aqui é obedecer um verbo transitivo indireto. Excelente, excelente, beleza. E aí não vou separar, porque a questão do comportamento e do pensamento está muito ligado, cada um deles estão muito ligados entre si. Então não vou fazer dois argumentos separados. E para finalizar, falar de injustiça e de invisibilidade. Então, injustiça, quando alguém sofre uma punição indevida. E a injustiça é o oposto da impunidade. A impunidade é quando a pessoa não sofre a punição devida. E a injustiça é quando a pessoa sofre uma punição indevida. Walter Benjamin vai ser a referência que a gente vai citar. Ele fala que o apagamento da memória, ele fala que o indivíduo moderno sofre o apagamento da própria memória, que também dá para usar lá no argumento da memória, tá? O que nos impede de combater injustiças. Excelente! E agora o último, invisibilidade social. Invisibilidade social é uma indiferença generalizada da sociedade em relação a um grupo. E aí você pode citar Simone de Beauvoir. Excelente, profinho! Simone de Beauvoir entendia que alguns grupos sociais sofrem marginalização crônica, fenômeno conhecido como invisibilidade social, o que perpetua os casos de submissão, injustiça e exclusão. Muito bom, galerinha. Então a gente fechou aqui o Demo aí, modelo ERJ. Excelente! Tô falando muito excelente. Então, galera, basicamente o desenvolvimento da redação da UERJ vai ter 3 etapas, tá? O tópico frasal, certo? Muito fácil. A
fundamentação, muito fácil, e o aprofundamento argumentativo, muito bom. E aí você já sabe, quando você escolher o argumento, basta você agora fazer a seguinte lógica, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Vamos supor que você tenha uma redação para fazer nesse tema. O que leva a sociedade a considerar o homem superior à mulher, ou seja, a questão da superioridade masculina em relação à feminina. E aí vamos supor que você escolha o argumento de dignidade humana fragilizada. Você vai falar sobre dignidade humana. E aí agora você vai simplesmente escrever uma frase assim: a ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino fragiliza a dignidade humana da mulher. Isso aqui é um tópico frasal. Como que eu fiz esse tópico frasal? Muito fácil, tá? Basicamente, o tópico frasal, ele vai ser o seguinte, ó, ele vai ser argumento, aliás, ele vai ser assim, ó, problema da polêmica. Problema da polêmica se relaciona com o argumento. Tópico frasal é basicamente assim. O problema da polêmica se relaciona com o argumento. É isso, galera. Isso não tem para onde fugir. Meu Deus, é muito fácil, tá? Muito fácil. E como é que eu faço isso aqui agora? Muito simples, ó. Qual que é o problema da polêmica? A superioridade do homem em relação à mulher. Então vai ser a superioridade do homem em relação à mulher, ou seja, na verdade a ilusão, né? Porque o homem não é superior à mulher, mas a ilusão de superioridade do homem em relação à mulher. Esse é o problema da polêmica. O problema da polêmica se relaciona com a falta da dignidade humana. Se relaciona à falta da dignidade humana da mulher. É claro que agora você está montando uma frase, mas você vai ter que organizar essa frase para que não tenha repetição de palavra. Mas basicamente a ilusão da superioridade do homem em relação à mulher. É o problema da polêmica. A polêmica está te pedindo isso. Se relaciona, beleza. E aqui a gente vai trabalhar o argumento. Falta de dignidade humana. Não é humana não, tá? Humana da mulher. E aí você vai melhorar isso aqui, vai deixar melhorzinho. Como é que vai ficar melhor? Vai ficar melhor assim, ó. A ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino fragiliza a dignidade humana da mulher. Fragiliza, ou seja, deixa frágil. Impede, dificulta. Se você não quiser usar o fragiliza, use dificulta a dignidade humana da mulher. Pronto, aí fiz um tópico frasal. Um tópico frasal bonito, certinho, com base nessa estrutura. A polêmica do tema se relaciona com o argumento. A polêmica o problema da polêmica se relaciona com o argumento. Feito isso, galerinha, qual que é o argumento que eu estou escolhendo? Antes eu tenho que ter feito uma seleção do argumento. Argumento escolhido, dignidade humana fragilizada. E aí você viu comigo lá na aula que quando eu escolho a dignidade humana fragilizada, qual que é o repertório que eu vou utilizar? O Adolf Hitler, por exemplo, tá? Posso usar o Hitler como um repertório. Lembra que eu falei para você? Toda vez que eu tiver, aqui ó, falei lá na aula, usei a dignidade humana fragilizada, seleciona a ideia do Hitler. E como é que vai ficar? Historicamente, Adolf Hitler promoveu a ideia de que certos grupos, como os judeus, eram inferiores aos arianos, justificando atrocidades baseadas nessa desumanização. Aí, claro que eu não gosto de usar o gerúndio, mas se você quiser usar, pode usar, tá? Ou seja, tá fazendo uma analogia que Adolf Hitler promoveu a ideia de que certos grupos, como os judeus, por exemplo, eram inferiores aos grupos arianos, justificando atrocidades, justificando de forma errônea, inadequada, justificando inadequadamente atrocidades baseadas nessa desumanização. Beleza, então o que você está fazendo? Uma analogia com Adolf Hitler. Depois que você faz isso, você vem de maneira similar, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, perpetua-se a lógica da desvalorização humana, ou seja, do jeito como a gente viu lá em Adolf Hitler, isso acontece, mas acontece agora com as mulheres. Aqui não é onde não, tá? Em que mulheres são frequentemente privadas de direitos e oportunidades iguais, o que reproduz a hierarquia de submissão, que fere a dignidade humana. Pronto, isso está fazendo uma analogia muito fácil de fazer. Beleza? Então, depois do seu tópico frasal, você vem aqui na fundamentação. Usa essa fundamentação do Adolf Hitler, beleza? E aí depois você vem aqui, ó, e faz a sua reflexão de maneira similar, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, perpetua-se a mesma lógica de desvalorização humana, em que mulheres são frequentemente privadas de direitos e oportunidades iguais,
o que reproduz uma hierarquia e submissão que fere a dignidade humana. Beleza, fiz um parágrafo bonito de desenvolvimento da UERJ. Ó. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas agora você tem uma metodologia, tem um passo a passo. E se você quiser seguir uma lógica, qual que é basicamente a lógica da estrutura do desenvolvimento? Basicamente assim, ó, o problema da polêmica relaciona-se ao argumento. Beleza, tópico frasal, tá? Tópico frasal. E aí você depois continua. Nesse sentido, aqui você vai trazer referência histórica, a referência do conhecimento, a referência da fundamentação. Promove a ideia de que explicação da referência. Tá percebendo que eu estou desenvolvendo um modelinho com você, só que esse modelinho você vai usar só para poder se acelerar. Se acelerar não, só para poder acelerar o teu conhecimento, mas você já sabe como é que faz. De forma análoga, ou todavia, posso falar assim, de forma análoga, o problema apontado na referência, representa a realidade no cotidiano moderno. Haja vista de um exemplo concreto. Basicamente, é essa lógica aqui, ó, do modelo que a gente está seguindo. O problema da polêmica relaciona-se ao argumento. Nesse sentido, a referência da fundamentação promove a ideia de que explicação da referência. Claro que você vai ter que ter ideia da referência. Você vai ter que estudar quem que foi Hitler, quem que foi Pierre Bourdieu, quem que foi Simone de Beauvoir, quem que foi Aristóteles, Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre, George Orwell, Hannah Arendt, José Saramago, Norberto Bobbio. São esses caras que você vai estudar. Não são muitos, tá? Eu trouxe aqui nessa aula 7, 8 ou 9 referências, 9 referências apenas, que você vai ter que se debruçar e estudar. A referência da fundamentação promove a ideia de que a explicação da referência. De forma análoga, o problema apontado na referência representa a realidade do cotidiano moderno. Haja vista é um exemplo concreto. Beleza? Essa aqui é o modelinho. E como é que fica? Vou dar mais um exemplo aqui, tá? Vamos supor que nesse mesmo tema eu escolho o argumento da submissão humana. Percebe? O argumento é totalmente diferente agora. E aí como é que vai ficar o tópico frasal? A crença de que o homem é superior ao gênero feminino, ou seja, tu percebe que é a polêmica, o problema da polêmica, sustenta a submissão humana da mulher. Submissão humana é o argumento. Então, o problema da polêmica se relaciona com o argumento. Historicamente, Pierre Bourdieu explicou que as escolas e universidades de elite doutrina uma minoria rica. Tirar esse rica porque rico e pobre não tem a ver com esse tema. Esse tema tem a ver com separação de gênero e não separação de classe. Doutrina uma minoria a se considerar naturalmente superior às outras, criando a ilusão do privilégio. Ou seja, Pierre Bourdieu, referência, explicou que as escolas e universidades de elite doutrinam uma minoria a se considerar naturalmente superior às outras, criando a ilusão do privilégio. Agora eu vou relacionar, mostrar que o Bourdieu, essa ideia dele de privilégio, tem relação com as mulheres. Tem relação com o homem se considerar superior à mulher fora lá dessa lógica, fora dessa época. De maneira singular, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, perpetua-se a visão do privilégio, em que mulheres são frequentemente submetidas a papéis subservientes e têm oportunidades limitadas, reforçando a estrutura de poder que sustenta a submissão humana. Pronto, você percebe que eu trouxe ali referência, relacionei com o problema também, tá? E ficou como? A crença de que o homem é superior ao gênero feminino sustenta a submissão humana da mulher. Ou posso até tirar a submissão humana da mulher e colocar a submissão da mulher. Beleza. Historicamente, Pierre Bourdieu explicou que as escolas e universidades de elite doutrinam uma minoria privilegiada a se considerar naturalmente superior às outras, criando uma ilusão de privilégio. De maneira similar, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, perpetua-se essa visão de privilégio. Ou essa ilusão privilegiada, em que parcela da população oprimida é frequentemente submetida a papéis subservientes e tem oportunidades limitadas, o que reforça a estrutura de poder que sustenta a submissão humana. Beleza, aí percebe? Tá lógico. Passo a passo, mastigadão. Se você tiver dificuldade, é só aplicar o modelinho, mas tem que saber o que está escrevendo, hein? Não adianta aplicar o modelo sem saber o que está escrevendo. Agora vamos supor que eu escreva esse mesmo tema usando o argumento do egoísmo. A ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino reflete o egoísmo humano. Não é para você apenas usar a palavra relaciona. Esse relaciona-se é para você usar outra palavra, tipo motiva. Até pode usar o relaciona-se, mas você tem outras palavras para usar. Aristóteles é o repertório que a gente vai usar para a questão do egoísmo, lembra? Aristóteles observava que, embora o ser humano tenha nascido como um animal político, muitos indivíduos buscam apenas o benefício próprio, lembra? Ou seja,
O homem é egoísta, não considera a mulher, o que vai contra Aristóteles. Aristóteles entendia que todos deveriam buscar o bem comum e não o privilégio de uma minoria que é o homem. Você entendeu isso? Então aqui a gente vai fazer uma relação do Aristóteles, que é uma relação de oposição. Vamos ver como é que vai ficar. Não é de maneira similar aqui não, tá? Aqui eu vou colocar todavia. Por que todavia? Porque a gente vai discordar do Aristóteles. Nas outras lógicas, você percebe que aqui existe uma continuidade de um preconceito. Ou seja, o preconceito que havia lá no Holocausto de uma raça ariana continua acontecendo e subjuga a mulher, né? A mulher é uma raça, é um gênero que está subjugado, que está sendo oprimido. Aqui, ó, no Pierre Bourdieu fala que existe um privilégio lá nas elites, esse privilégio continua. Aqui agora no Aristóteles, não, é uma quebra da expectativa. Aristóteles diz que todos nasceram com um benefício privilégio, buscando ser animal político, e aqui eu vou fazer uma oposição. Todavia, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, essa visão egoísta favorece os homens, favorece o gênero masculino. Ele permite manter privilégios e poder, enquanto as mulheres são frequentemente excluídas de direitos e oportunidades iguais, de modo a reforçar uma hierarquia injusta. Então se percebe que aqui eu fiz uma analogia, fiz uma comparação. Quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, essa visão egoísta, que tem uma relação lá com Aristóteles, uma relação de oposição, isso favorece o gênero masculino e permite que o gênero masculino mantenha privilégios, enquanto as mulheres são frequentemente excluídas de direitos e oportunidades iguais, de modo a reforçar uma hierarquia injusta. Então aqui vai ser exatamente essa lógica aqui, ó. Mas tem uma coisa que você tem que ficar ligado, que é a questão da retomada, tá? Entre a fundamentação e o aprofundamento argumentativo tem que ter alguma relação com Aristóteles. Ou seja, o aprofundamento argumentativo ele tem que ter algum toque referente ao Aristóteles. Como é que vai ficar? Quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, essa visão egoísta contraria a ideologia aristotélica. O que eu acabei de fazer? Acabei de fazer uma referência ao Aristóteles lá em cima. O aprofundamento argumentativo ele tem que tocar, de alguma forma, no assunto do nome do Aristóteles. Não pode ficar só na fundamentação, tem que tocar aqui embaixo também, tá? Retomada é o nome disso. Tem que ter essa retomada, senão fica ruim, tá? Fica uma ideia desconectada uma da outra. Próximo argumento. Empatia seletiva. Mesmo tema, argumento diferente. Ó. A ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino fortalece a prática da empatia seletiva. O que é empatia seletiva? O homem ele tem empatia com outros homens. Ou seja, a população masculina machista ela é empática com os outros machistas. Então existe uma empatia seletiva. Então você entendeu a lógica do tópico frasal. Jean-Paul Sartre destacou em sua obra Ser e Nada, aqui falta um vírgula, tá? Destacou em sua obra Ser e Nada, que os indivíduos buscam se afeiçoar aos semelhantes e excluir os diferentes. Você percebeu? Então eu me afeiçoo ao semelhante e excluo o diferente. O homem se afeiçoa aos outros homens machistas e excluem os diferentes, que são as mulheres. Da mesma forma, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, perpetua-se a prática da empatia seletiva, na medida em que homens recebem mais apoio e compreensão de si mesmos, enquanto mulheres são marginalizadas e desvalorizadas, o que reforça uma hierarquia injusta que dificulta a igualdade de gênero. Você percebeu então a lógica? Próximo. Eu vou fazer agora com base no tema, no argumento manipulação do comportamento, tá? Mesmo tema, o outro argumento. Por que eu estou fazendo com o mesmo tema? Para você ver que um mesmo tema ele pode ser defendido com vários argumentos diferentes. O mesmo tema com vários argumentos diferentes. Vamos lá. Manipulação do comportamento agora é o argumento. A ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino manipula o comportamento da sociedade em relação à mulher. Então qual que é o tema? O que leva a sociedade a considerar o homem superior à mulher? Essa manipulação do comportamento. A ilusão de que o homem superior ao gênero feminino manipula esse comportamento da sociedade em relação à mulher. E para fundamentar, lembra na aula Paul Ricoeur, explicava que as ideologias podem manipular comportamento. Ou seja, ideologias podem manipular comportamentos. Tá vendo? Você não é obrigado a decorar palavra por palavra. E vamos supor que aqui você queira falar da Simone de Beauvoir, não tem problema, tá? Eu sou obrigado a usar o Paul Ricoeur na manipulação do comportamento. É bom que use o argumento junto com o repertório relacionado a ele.
Mas se você tiver na cabeça um outro repertório na nossa lista que faça sentido, pode usar. Se você tiver na tua cabeça um outro repertório que não está na nossa lista, mas que faça sentido com o argumento, pode usar. Porque agora você tem a metodologia, a técnica por trás. Antes você não tinha, agora você tem. Me comenta aí, bota de comentário se você está entendendo. Paul Ricoeur explicava que as ideologias podem manipular comportamentos, o que colabora para a construção de um padrão social, já que os indivíduos aceitam a realidade imposta. Então, existe uma manipulação, essa manipulação constrói um padrão. E esse padrão oprime a mulher. Vamos fazer essa analogia aqui agora. Quando a sociedade sustenta a ideia de que o homem é superior à mulher, manipula-se o comportamento feminino para aceitar essa submissão, essa desigualdade, o que perpetua um ciclo de desvalorização e de falta de direitos, que reforça a hierarquia de poder e fere a dignidade humana. Percebe que aqui eu também falei de dignidade humana, que foi o que fez sentido. Beleza. Próximo argumento, maldade humana. A crença de que o homem é superior ao gênero feminino evidencia a maldade humana, percebeu? Eu estou relacionando a polêmica com vários argumentos diferentes, colocando em prática esse modelinho aqui. O problema da polêmica relaciona-se ao argumento. Nesse sentido, referência da fundamentação. Promove a ideia de que explica a referência. Referência. De forma análoga, o problema apontado na referência representa a realidade no cotidiano moderno. Aqui pode ser de forma análoga ou todavia, tá? Se as ideias tiverem uma relação de continuidade, algo era ruim, continua ruim, de forma análoga. Se tiver uma ideia de oposição, algo era bom e agora ficou ruim, o conectivo todavia, certo? O problema da apontado na referência representa a realidade do cotidiano. A crença de que o homem é superior ao gênero feminino evidencia a maldade humana. Hannah Arendt, agora para fundamentar essa ideia, tá? Observou que a maldade humana se tornou natural e parte do cotidiano das pessoas, uma vez que os indivíduos se acostumaram a cometer atitudes cruéis. De maneira similar, eu vou dizer que o machismo é uma dessas atitudes cruéis. De maneira similar, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, perpetua-se a lógica da normalização da maldade, em que mulheres são frequentemente submetidas a atos cruéis e injustos, o que reforça a cultura de violência e discriminação. Lembra dos exemplos? Exemplo, violência e discriminação. Então, a mulher é vista como inferior ao homem, isso perpetua a lógica da maldade e a maldade gera violência. Cara, fácil. Tá entendendo? Bota aí nos comentários, sim. Memória fragilizada agora. A ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino fragiliza a memória histórica da luta pela igualdade de gênero. George Orwell, em sua obra 1984, descreve como a manipulação da memória do passado pode ser utilizada para controlar e oprimir a sociedade. Lembra de George Orwell? De maneira similar, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, apaga-se a memória das conquistas femininas e se enfraquece a luta por direitos. Cara, eu relaciono George Orwell com esse apagamento da luta e das conquistas das mulheres. Tal problema perpetua uma estrutura de opressão e submissão que desvaloriza a importância histórica das mulheres. Muito bom isso aqui, hein? Omissão social agora. O que leva a sociedade a considerar o homem superior à mulher? Omissão social. Silenciamento social também pode ser, tá? A omissão da sociedade, posso colocar também, o silenciamento da sociedade frente às desigualdades de gênero, perpetua a noção de que o homem é superior à mulher. A omissão da sociedade frente às desigualdades, aqui acabou repetindo, né? Repetindo aqui a ideia. Aqui a gente vai usar o Saramago na fundamentação. José Saramago, em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, ilustra como a indiferença coletiva pode levar à desintegração social e agravamento das injustiças. Então, quanto mais as pessoas silenciam em relação à desigualdade de gênero, mais essa desigualdade se amplia. De maneira similar, quando a sociedade ignora a discriminação de gênero, legitima-se a desvalorização das mulheres, que frequentemente são privadas de direitos e oportunidades iguais, reforçando uma estrutura de submissão e opressão. Beleza, hein? Agora vamos falar de omissão estatal. Lembra Norberto Bobbio? E qual que é a relação disso com a omissão estatal? Vamos lá. A crença de que o homem é superior ao gênero feminino relaciona-se à omissão estatal na garantia da igualdade de direito. Norberto Bobbio afirma que o Estado tem dupla função: garantir direitos no texto da lei e assegurar que esses direitos sejam usufruídos pela sociedade. De maneira similar, aqui eu coloco todavia, tá? Porque aqui eu tenho uma ideia boa, que é a do Norberto Bobbio, e essa ideia boa
dessa questão da garantia dos direitos, ela vai ser contrariada. Então eu uso todavia. Todavia, quando o Estado falha em garantir a igualdade entre homens e mulheres, perpetua-se a lógica da omissão estatal, em que as mulheres continuam a ser privadas de direitos. A lógica da omissão estatal em relação à mulher, em que as mulheres continuam a ser privadas de direitos e oportunidades iguais, o que reforça uma hierarquia de submissão que compromete a dignidade humana. Excelente. Antigos pensamentos agora, argumento. A ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino perpetua antigos pensamentos e comportamentos conservadores. Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande Senzala, aponta que uma sociedade brasileira foi moldada por uma estrutura patriarcal e hierárquica, em que a mulher sempre ocupou uma posição submissa. Então vamos relacionar agora de maneira similar. Agora é similar, né? Por que é similar? Porque esse problema ele acontecia antigamente e continua acontecendo. Acontecia antigamente, continua acontecendo, então a gente vai dar continuidade. Então é de maneira similar. Quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, ela se perpetua. Ela perpetua esses antigos pensamentos e comportamentos conservadores, que mantêm as mulheres em uma posição de subordinação. Eles negam direitos e oportunidades. Tal problema reforça uma hierarquia opressiva que perpetua a desigualdade de gênero. Aqui eu usei perpetua 2 vezes, aqui favorece. Próximo argumento, injustiça. A ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino perpetua injustiça. Walter Benjamin afirma que o apagamento da memória histórica impede a luta contra injustiças sociais. De maneira similar, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, perpetua-se essa injustiça, pois as mulheres são frequentemente privadas de direitos e oportunidades iguais, e a memória das lutas femininas é apagada. Tal problema dificulta a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E agora o último argumento, invisibilidade social. A ilusão de que o homem é superior ao gênero feminino contribui para a invisibilidade das mulheres. Muito lógico, isso aqui é muito fácil de você entender. Se você não estiver entendendo, bota nos comentários que eu venho aqui e te explico. Eu gravo uma outra aula para te explicar e para esmiuçar mais isso aqui. Mas está mastigado para você, ó. Simone de Beauvoir em Um Segundo Sexo. É um outro repertório que eu coloquei, tá aqui, tá? Eu tinha na aula mostrado agora recentemente para você a questão da invisibilidade social. Mas estou trazendo um outro repertório também associado a Simone para você entender que mesmo que o repertório não esteja exatamente na nossa aula, mas se ele fizer sentido nesse argumento, você pode usar. Simone de Beauvoir em Um Segundo Sexo destaca que a mulher é frequentemente relegada a um papel secundário e invisível na sociedade, sendo vista apenas em função do homem. Agora vamos lá. De maneira similar, quando a sociedade considera a mulher inferior ao homem, perpetua-se essa invisibilidade social, de modo que as mulheres são frequentemente ignoradas em suas contribuições e capacidades, o que reforça uma estrutura que nega a elas o reconhecimento e os direitos iguais que merecem. Muito bom isso aqui, ó. Muito bom. Ficou um mapa completão. Mapa do desenvolvimento da UERJ é isso aqui, ó, mapa fácil de aplicar, muito fácil de aplicar. Show de bola, galerinha! Essa aqui foi a nossa aula de desenvolvimento. Então agora vamos dar continuidade, que a gente tem bastante coisa ainda para trabalhar na parte de conclusão e nos temas possíveis dentro da polêmica do livro desse ano. Tamo junto.